Olá, gente. Boa noite. Vamos todos aí chegando. O microfone aqui deu certo. Nossa live de hoje, a gente vai conversar aí hoje só pelo Instagram. Vai ficar disponível 24 horas por dia, amanhã. Depois também a gente coloca lá no YouTube, você que não pôde acompanhar ao vivo. E a nossa conversa hoje, então, é sobre brinquedos e brincadeiras com as nossas crianças. E por que esse tema, né? Porque a gente quer aproveitar aí que amanhã é o dia das... Olá, Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. O pessoal está chegando aí. Amanhã é o dia das crianças e o dia das crianças é marcado aí por esse tempo de brinquedos, brincadeiras, presentes, momento dos pais. Sei que está todo mundo aí já pensando o que, como que vai dar, às vezes já comprou, né? Aqui em casa a gente sempre deixa mais para a última hora e a gente é meio desligado um pouco com as datas, ok? Eu acredito que a maioria aí já tenha comprado, né, ou planejado como vai ser o dia de amanhã. E eu queria começar essa live contando um pouco também aqui do meu desafio, né? E principalmente algumas partes que a gente fez bem errado na educação do nosso filho, que hoje tem 5 anos. O que acontece? Foi uma necessidade nossa e por uma comodidade eu acabei deixando o Joaquim passar muito tempo assistindo desenho quando criança, muito tempo assistindo no celular, Netflix, YouTube, e isso desde muito pequeno. Por quê? Começou com uma praticidade, sempre é praticidade, né? Eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, muita. Eu sou mais lento, sonolento de manhã. E o Joaquim, então, tinha aquela fase que ele acordava, por exemplo, 6 horas da manhã, 6h30, às vezes 5h30, no máximo 7. E é o momento que o sono é mais puxado, mais pesado. Às vezes à noite mal dormida, se levantava 2, 3 vezes para acompanhar. E aí uma forma da gente conseguir dormir ali mais 1 horinha, mais 2, mais meia hora, aproveitar aquele sono ótimo da madrugada era ligar a televisão, por exemplo, deixar um desenho, e ele ficava ali vidrado, né? Vidrado na televisão durante um bom tempo. O que isso causou, né? Que eu percebo que hoje, e a gente morava em apartamento, por exemplo, acabava passeando um pouco, saindo um pouco, acaba que ficava muito dentro de casa, extremamente dentro de casa, e televisão então ficava meio que uma babá ali, né, sempre ligada. Depois que a gente mudou para uma casa, com um condomínio, teve uma melhora extraordinária, que ele então tinha mais liberdade para sair, para brincar, para ir no parquinho, no campinho do lado, brincar com os amigos da rua, jogar bola, correr, então começou a ter outras atividades. Mas hoje ele tem muita dificuldade de sentar com um brinquedo, por exemplo, e brincar. É quase um parto, assim, ele não... É muito difícil gerar isso nele. Ele não consegue ir e brincar só, né? Ele até fala, eu não sei brincar sozinho, né? E isso eu reconheço que foi realmente uma falha, foi algo que a gente não dedicou tempo, paciência, treinamento, entrega, realmente é uma das coisas que eu preciso me desculpar, né? Nessa minha criação, ok? E aí, como que é na sua casa? Me conta aí a sua experiência de como é a relação com YouTube, Netflix, televisão, contato com o celular. Isso é um desafio também, é controlável, não é? E como é isso? O que a gente tem te dado a respeito disso, né? A gente tem uma recomendação da Sociedade Americana de Pediatria e brasileira de que crianças com até 2 anos de idade não devem ter contato com nenhum tipo de tecnologia. Meu grande amigo Benjamin, olá Benjamin, nenhum tipo de tecnologia, nem smartphone, nem televisão, nenhuma exposição à tela, até 2 anos. É irreal essa proposta, será? Essa é a recomendação dos profissionais da pediatria. Grande Alexandre, abraço também, os amigos lá de Anápolis, muito bom.
A partir dos 2 anos, então, dos 3 aos 5 anos, Calma aí, gente. Problemas técnicos aqui, eu vou me recompor, peraí. A partir... então eu vou fazer palhaçada aqui. E eu vou voltar aqui ao assunto. A conversa, a recomendação é que, então, dos 4 aos 5 anos, a exposição a telas, a computadores, televisão, seja perdi, estou voltando, seja aí de 30 minutos por dia, ok? Então, de 0 a 2, sem nenhuma exposição, e dos 3 aos 5, 30 minutos por dia. Caramba, particularmente, eu acho muito difícil. Eu perdi e voltei, gente. Estou conectado de novo. Eu acho muito, muito difícil, desafiador. Hoje, querendo ou não, a gente vive com o celular na mão, a criança vê, a gente dava exemplo, a televisão, às vezes, um acesso fácil, sempre recorrente. Não é fácil. Eu confesso. E eu queria perguntar para você que está aí me assistindo, se na sua casa você consegue equilibrar isso de forma adequada. Não expor a criança até os 2 anos a nenhuma tela, e dos 3 aos 5, em média aí de 30 minutos. E a partir então dos 6, a recomendação é que seja sempre com a hora de começar, e no meio, a hora de começar e a hora de terminar, regulado, controlado, para não perder aí a interação com outras atividades, ok? A Patrícia falou aí, o dia a dia corrida acaba sendo uma opção, exatamente isso, principalmente quando a gente está cansado, ou a gente está ocupado, a criança está demandando, acaba que é uma ajuda para a gente também. E eu não queria tratar esse assunto com culpa, né? Mais na questão da conscientização do que da culpa. A conscientização do seguinte, que a gente precisa estar alerta, o tempo que a gente passa, o exemplo que a gente dá, e a gente precisa também ajudar a criança a descobrir outras atividades além dessa. Olha, pausa aqui, o Myron está comentando aqui um convite especial para o workshop, e eu queria aqui aproveitar e convidar você que está aí me acompanhando. Se você é de Brasília, esse fim de semana, sexta, sábado e domingo, vai ter um workshop sobre as 5 ameaças aos relacionamentos. Fantástico. Você pode se inscrever lá no site www.myronpereira, ou aí também no perfil do Myron, e segue aí. É fantástico, conteúdo muito bom. Eu vou estar lá fazendo também, e eu queria te convidar, você que é de Brasília, ok? Vamos lá. Gente, tendo dito sobre tecnologias, uso da tela e o desafio que é para a gente, principalmente da gente dar o exemplo, quais são os benefícios, né? Quando que um celular, um smartphone nos ajuda? Às vezes nos ajuda. Tem famílias, por exemplo, que estabelece o carro. No carro é um momento em que a criança pode jogar, a criança pode ouvir música, a criança pode assistir YouTube, né, nos trajetos. Essa é uma saída legal. Até porque às vezes o carro, para algumas crianças é um grande desafio, você colocar na cadeirinha, colocar o cinto, são momentos curtos. Tem algumas famílias que criam esse acordo, né? Telas a gente usa no carro. Outras famílias usam uma solução legal também, de usar as telas, por exemplo, quando você tem uma reunião, você tem um encontro que vai durar algumas horas, a criança vai ficar entediada, então são momentos específicos, e a tela pode ser ali uma ajuda para a criança conseguir participar desses eventos que são de adulto, por exemplo, e não tem espaço para criança, ok? Esses seriam praticamente, ou então estabelecer realmente no dia uma rotina clara, tal e tal hora para isso, se faz isso e tudo mais, ok? Então, o que ajuda a criança a sair da tela, né? E o que é mais divertido do que a tela? São as brincadeiras,
né? A criança aprende, a criança desenvolve, a criança descobre quem ela é, quem o mundo é, as relações. O trabalho da criança são as brincadeiras, né? A brincadeira não é um passatempo para a criança, a brincadeira não é uma distração para a criança, a brincadeira não é algo que a criança faz por diversão, né? Ela se diverte, claro, mas a brincadeira é um pilar do desenvolvimento infantil, ok? Maria Montessori diz isso de forma bem interessante. Ela não gosta de usar a palavra brincar, né? Ela substitui a palavra brincar por trabalhar, para que nós adultos a gente possa compreender. E ela diz que a brincadeira é o trabalho da criança, entende? Qual a importância do trabalho para você? É no trabalho que você se sustenta, se desenvolve, você se sente útil, você tem senso de responsabilidade, de compromisso, pelo trabalho que a gente se posiciona no mundo, né? O trabalho é uma parte fundamental do nosso ser. E então a Maria Montessori, que foi uma médica e pedagoga no início do século XX, 1910 mais ou menos, ela começou a escrever, 1920, é fantástico, se você puder correr atrás e ler Maria Montessori, é apaixonante. E ela então tem essa definição: uma brincadeira é o trabalho da criança. Olha que fantástico. Então toda vez que a criança está brincando, ela não está fazendo bobeira, não está... a gente às vezes tem essa fala, né? A criança brinca o dia todo, você só está brincando, para agora. Ou às vezes a criança está toda concentrada ali na brincadeira e nós adultos a gente chega de maneira impositiva, tipo, a gente não respeita às vezes aquele tempo de concentração da criança, de interação, de envolvimento, de desenvolvimento. A criança realmente está ali vivenciando. E a brincadeira, a gente pode até dizer que é a parte fundamental e quem sabe a mais importante no processo de desenvolvimento da criança, principalmente na primeira infância, que é do 0 aos 6 anos. É a forma como a criança realmente desenvolve, aprende e se coloca no mundo, ok? Então brincadeira é coisa séria, né? É o trabalho dessa criança. E aí eu queria destacar novamente essa questão, como é importante a gente respeitar o tempo da brincadeira da criança. E a gente respeita como? Proporcionando um ambiente, ferramentas e condições para que ela brinque, e quando ela está interagida, brincando, por exemplo, a gente respeitar esse momento, né? Por exemplo, então, com crianças de 2 a 3 anos, só para a gente colocar uma base aqui, a criança tem uma forma própria de se divertir, de brincar. Ela tem... No processo do desenvolvimento dela, ela não vai brincar como a gente espera que ela brinque. Ela não vai se divertir como a gente espera. E às vezes a gente olha e fala assim, essa criança ainda não sabe brincar. Ela ainda brinca, ela é um bebezinho ainda. Não, ela está brincando da sua forma. E a gente tem que conhecer a forma como a criança brinca. Então, como a gente respeita o ambiente, o momento da brincadeira, a gente se perguntar como que a minha criança brinca, né? Como que ela aprende, como que ela desenvolve, o que é gratificante, o que é recompensador para ela, ok? Eu vou contar uma história pessoal. Quando o Joaquim acho que ele estava na fase dos 2 anos, essa fase dos 2 anos é uma fase que tem um pico de um período sensível da infância que a gente chama de período da ordem, em que a criança tem a tendência de deixar tudo organizado, ambientes desorganizados incomodam ela, e uma das formas dessa criança brincar é ela ter a concepção de onde as coisas estão. Esse é o processo do desenvolvimento dela. Então, por exemplo, ela sabe que a caneta está em cima da mesa. E isso para ela é fantástico. Porque às vezes a diversão dela é pegar uma caneta que está em outro local e colocar em cima da mesa. Porque ela está aprendendo a ordem, como as coisas funcionam. Então, como que a gente brinca, por exemplo, de esconde-esconde? Como chama esconde-esconde na sua região, né? Qual que é o nome que você dá? Como que a gente brinca de esconde-esconde com a criança nessa faixa etária, né? Até os 3 anos aí, mais ou menos, varia um pouco. A brincadeira de esconde-esconde com essa criança não é a brincadeira de você esconder para não ser achado. O que ela gosta de brincar é esconder para ser achado. Porque ela está no período do desenvolvimento da ordem. Eu sei aonde as coisas
estão. Então, se você for brincar com seu filho esconde-esconde, ou ele com outras crianças, por exemplo, ele vai esconder atrás da porta do quarto. E ele vai repetir esse esconderijo a noite inteira. E a diversão dele é: nossa, mamãe saiu do meu campo de visão. Pique-esconde. Obrigado, Mariana, disse minha esposa. Pique-esconde, não é esconde-esconde, não é pique-esconde. Obrigado. Sabia que eu estava falando errado. A criança sai. Qual o conceito da criança? Ó, meu pai e minha mãe saiu do meu campo de visão. Eu não sei onde eles estão, eu não estou vendo. Eu não estou vendo onde eles estão, mas eu sei. Eu sei como as coisas funcionam. Eles vão estar atrás da porta. E então a criança vai lá toda feliz, gritando, brigando, e acha, e faz uma festa. E eu lembro que o Joaquim estava nessa fase e eu ficava muito irritado. Que eu tentava ensinar para ele como que brinca de esconde-esconde. E eu falava: não, Joaquim, a brincadeira não é assim, Joaquim, a brincadeira não é assim. A brincadeira é você esconder no lugar onde eu não estou. Né? Então, por desconhecer aquilo que é uma necessidade, o processo de desenvolvimento da criança, às vezes a gente quer impor para a criança o que é divertido, o que não é. Né? Por exemplo, mas nessa fase o que é divertido para elas é elas serem encontradas, não é elas sumirem, ou não é você não encontrar. Então, como que a sua criança se diverte? Né? O que a faz ser feliz? O que a faz interessar? O que ela faz que se interessa? Já viu que às vezes a gente, principalmente conversa de pai e de mãe, a gente começa a comparar: ah, meu filho gosta disso, meu filho gosta daquilo, e às vezes a gente fica achando: meu filho, por exemplo, meu filho não gosta de Lego, mas todos os amiguinhos dele gostam de Lego, deve ter alguma coisa errada com meu filho. Ah, meu filho não gosta de futebol, mas nossa, todos os amiguinhos dele gostam de futebol. Cada criança tem uma forma, cada criança tem um desafio. E falar de brincadeiras e brinquedos, eu acho que o grande desafio é a gente conhecer a nossa criança, saber o que ela precisa, qual o ambiente que eu preciso oferecer para que ela possa desenvolver suas habilidades sociais, habilidades de vida, se divertir, aprender através da brincadeira, trabalhar, né? A brincadeira é o trabalho da criança. E eu respeitar isso, eu respeitar esse time, esse tempo, o desenvolvimento da criança, ok? Fez sentido isso para você? Fez sentido? E aí a criança vai se desenvolvendo, né? E até vai chegar na adolescência, e aí a gente vai ter que encontrar novas formas, outros meios de se divertir, de se relacionar, de ter momentos agradáveis e juntos com a criança, ok? E aí, aproveitando essa sequência de pensamento, né, de respeitar a criança, é importante a gente perceber que para a criança o mais importante não é o brinquedo. Não é o brinquedo que é o mais importante para a criança, é a brincadeira. Né? E a gente está numa data extremamente do consumo, uma data comercial, em que o foco todo está no brinquedo. Ok? Então, assim, a gente percebe isso muito claramente com bebês. Né? O bebê, às vezes, se encanta com um brinquedo que a gente nunca acharia que era um brinquedo. Vem lá o vovô, todo amoroso, o vovô vai lá na loja, olha a loja, e o olhar dele é um olhar de adulto, então ele vê cifra, e ele quer dar um presente muito importante para o seu neto, para a sua netinha, ele está morrendo de amor, e uma forma de amor dele é o presente, e às vezes ele vai e ele não quer economizar, porque ele quer realmente dar um presente assim, muito bom. Ele até fez uma poupança para comprar esse presente para o netinho, e cheio de amor, ele vai lá, compra um presente de R$500 e traz todo feliz, e quando entrega, a criança se diverte mais com o papel de presente que estava embrulhando a boneca, o brinquedo, o carrinho, do que o próprio brinquedo em si. Né? A criança às vezes tem um outro olhar que não é o nosso. Né? E o que conta para a criança não é o brinquedo, é a brincadeira. Então é a experiência, é a vivência. É a vivência. E a experiência e a vivência independe do objeto. Né? Ela depende mais do que? De ambiente, de condições, da relação, do momento, da interação, depende de outras coisas. E não é tão dependente do objeto. Tanto que não estou indo contra os brinquedos, entende? Mas o brinquedo por si não diz muita coisa. Tanto que hoje a gente sofre com o excesso.
Acho que uma característica das nossas famílias, das crianças, é o excesso de brinquedos. E isso atrapalha muito o desenvolvimento da criança, porque a criança nem consegue ter um vínculo, nem desenvolver a criatividade. Porque, olha, ó, a Das Graças falou, minha filha de 5 anos, ela ama embalagens. Olha que fantástico. As crianças pequenas amam panela. Caramba, dá uma panela, coloca um bebê que está engateando debaixo da pia, mexendo nas panelas, batendo. Cara, aquilo ali é um momento de desenvolvimento, de aprendizado transformador, né? E às vezes é uma preocupação tola nossa, né? De fato, as crianças estão sofrendo pelo excesso de informação, excesso de cores, excesso de provocações visuais, excesso. E isso está literalmente sobrecarregando, e isso está inibindo um processo natural da criança de ser criativo. Né, isso é um dos grandes problemas da tela, porque na tela, no smartphone, na televisão, a criança se desenvolve, mas ela não cria, ela só consome, né? E o mais importante olha a Patrícia, a cooperação da Patrícia, que legal. Não é à toa que elas sempre querem outros brinquedos. E a gente acha porque eles não estão satisfeitos, então a gente tem que dar o outro, aquele nunca é mais. É porque eles têm muito. É bem interessante que, por exemplo, quando eu ouço meu pai e minha mãe falando sobre os brinquedos, eram 3, eram 4, eram 5, e eles lembram até hoje quais eram. Porque, não quero ser saudosista aqui, só comparando gerações para a gente encontrar um meio termo. Porque bem provável, era o peão lá, era o bete, era a bola que fazia de meia, tinha um vínculo com o brinquedo, tinha uma relação, porque eram poucos, um ponto, e porque a criança às vezes participava do processo de elaboração. Né? Então, nós pais fomos já a geração da transição. A gente não tinha tão pouco, mas a gente tinha um pouco mais, mas a gente ainda não tinha smartphone, não tinha não tinha TV a cabo na nossa infância, os desenhos passavam em algumas horas, não era o dia todo, não tinha Netflix, né? Não tinha tanta variação, tanta oportunidade, mas a gente ainda tinha alguns brinquedos que a gente poderia se apegar. Por exemplo, eram outros momentos em que boa parte, eu acredito, que eu estou falando pela maioria aqui, os presentes eram em datas específicas, né? Natal, aniversário, às vezes a gente esperava 3, 4 meses para ganhar um presente, né? Então tinha toda essa espera, toda essa questão. E só que a nova geração agora, isso está cada vez diminuindo mais. E isso é ruim para as nossas crianças. Né? Então, se a gente fosse dar um conselho, se eu fosse dar um conselho aqui nessa live, tenha poucos brinquedos. E se sua criança está na fase do desenvolvimento, principalmente dos 0 aos 3 anos, tenham brinquedos que não façam pela criança, principalmente na primeira infância. É o brinquedo que a criança não precisa de um brinquedo que acenda a luz. A criança não precisa de um brinquedo, um carrinho que abra a porta e seja de controle remoto e saia correndo. Não é isso que ela precisa. Às vezes é melhor um carrinho que não abra, que não tenha luz, que a rodinha não rode e ele seja bem simples, poucas cores. Porque isso vai ajudar no processo de criação, imaginação, desenvolvimento. É às vezes muito melhor do que um carrinho de controle remoto, você desenhar junto com a sua criança um caminhão numa caixa de papelão. E pode ser que essa criança vá brincar muito mais com essa caixa de papelão do que com um carrinho de controle remoto, ok? A Flávia até tinha comentado aí, Flávia, sobre a caixa de papelão. A caixa de papelão para criança é fantástico, tá? Ainda para descobrir crianças que não gostem. Por quê? O que a criança precisa? Ambiente de desenvolvimento, ambiente de descoberta, ambiente de criatividade. A criança tem em si a criatividade, né? E às vezes os nossos brinquedos estão fazendo tudo sozinho e a gente está deixando a criatividade, né? Então, uma das formas bem legais de você brincar com a sua criança quando ela recebe um brinquedo é você brincar de descrever o brinquedo. É uma brincadeira básica,
né? E você vai descrevendo aquele brinquedo e as características, ele é isso, ele é aquilo outro, ele é ondulado, ele é fino, ele é grosso, você vai descrevendo e brincando com nomes, com definições, e às vezes pega um outro brinquedo e tenta fundir os dois e misturar os dois, né? Então, 2 brinquedos juntos, você pode ensinar a sua criança de brincar, de criar, de imaginar, de interagir com o brinquedo durante 20, 30 minutos, e passa rápido, né? E é um grande desafio que a gente, às vezes, nesse processo, a gente tem que ser os professores, né, das nossas crianças, a gente tem que ir para o chão, a gente tem que sentar no chão, ter uma agenda de interação com a criança, de brincadeira com a criança, de se relacionar com a criança e os brinquedos, ok? Mas sem eu perder meu raciocínio aqui, voltando, se tem uma dica que a gente poderia dar nessa live de hoje a gente tem que diminuir a quantidade de brinquedos que tem em casa. As crianças não precisam de muitos brinquedos e, principalmente, elas não devem ter acesso a todos, né? Algumas dicas para ajudar isso. É separar caixas por semana. Então, cada semana você tem uma caixa de brinquedos e aquela caixa é a caixa de brinquedos da semana. Ou a caixa de brinquedos do dia. E as outras, então, são guardadas e a criança explora aquilo. Essa é uma sugestão. A sugestão as crianças, você vê que as crianças não estão brincando com tal brinquedo, você retira, deixa guardado por um período. Se a criança não pedir, não lembrar, não recorrer a ele, você já sabe que aqueles ali podem e devem ser doados. Essa é uma solução, você ir fazendo essa troca. Me mandaram também uma mensagem dizendo, nas perguntas do Instagram, que uma atividade que faz na casa, uma regra, um acordo, toda vez que ganha um brinquedo novo, se doa um brinquedo novo. Isso toda vez que ganha um brinquedo, doa-se outro brinquedo. Também é uma saída muito legal, muito bacana. Você ensina a criança esse ciclo da vida, que nada é eterno, as coisas passam, o mais importante não são os brinquedos, o mais importante é a brincadeira, ok? Se você tem alguma dúvida, enquanto eu estou falando aí, vem alguma coisa na sua mente, me manda aí nos comentários que a gente vai falar sobre isso, ok? Tudo o que eu estou falando aqui tem feito sentido? Tem agregado algum valor aí naquilo que você está pensando? Grande Rosa, oi, abraço. Te ajuda, né? E tem até um jargão aí, né? E pelo Dia das Crianças, como eu sigo muito do universo infantil aí, eu vi esse jargão. A Patrícia comentou aí, só voltando aqui, né? A questão de doar os brinquedos, ensina também o desapego, a solidariedade, isso é fantástico. Agora, a gente pode ter certeza, gente, as nossas crianças não vão sofrer por falta de brinquedos. Não. Porque se elas ficarem sem brinquedos nenhum, a gente arruma uma garrafa PET e brinca com ela, né? Então não é de brinquedos que as crianças precisam. Literalmente é de brincadeiras, né? Acho que o que a criança mais hoje tem necessidade não são de brinquedos, mas são de brincadeiras. Conseguir falar essa diferença, né? O que são brinquedos e o que são brincadeiras, né? A brincadeira é às vezes o que se faz com o brinquedo. A brincadeira é quanto tempo eu recorro àquele objeto, né? Quanto tempo aquele objeto faz parte. Então, eu criei um vínculo com o objeto, eu realmente me divirto com o objeto a ponto de aprendo com ele, desenvolvo com ele, a ponto do meu ser requerer ele outros dias. Então, isso é brincadeira, né? Então, não é o brinquedo na prateleira, né? Como eu manuseio, como que a minha criança lida com aquele brinquedo, quantas vezes ele recorre, ele pega, ele se diverte, ele se interessa com aquilo, né? Entende? Então, assim, se eu tiver um brinquedo e muitas brincadeiras, é muito melhor do que 100 brinquedos e pouca brincadeira. Ou brincadeiras que não são constantes. Principalmente na primeira infância, algo que é fundamental para o desenvolvimento da criança é a repetição. E quando a criança ela está
no seu pleno desenvolvimento, ela tende a repetir, porque você vai repetir, até aprender aquilo que ela está desenvolvendo e focar então em outras coisas, né? Então assim, e a gente tem que aproveitar isso. Às vezes a repetição vai ser uma interação, um mesmo brinquedo, uma atividade, e a criança vai requerer, pedir daquilo várias vezes. Da mesma forma como às vezes a criança faz com filme, ela também faz com a brincadeira, e a gente precisa ficar atento a isso, e a criança então está requerendo aquilo, a gente tem que oferecer, porque esse foco dela um dia vai acabar, vai se transformar em outro, e a gente tem que aproveitar enquanto está. Então, gastar a mesma energia e não precisa falar para a criança, não, mas todo dia, essa mesma coisa, vamos brincar de outra coisa. Não, a criança está interessada nisso. É porque essa parte, esse brinquedo, essa brincadeira, essa interação, mesmo que às vezes a gente esteja cansado e tudo mais, mas isso está sendo importante para o desenvolvimento dela, e o motorzinho interno dela está levando ela a essa atividade. Então a gente explora essa atividade. E não se prende a ela, porque a criança vai abandonar essa atividade quando essa atividade já tiver cumprido o propósito do desenvolvimento dela. Então, quem sabe a sua criança ame brincar de música com você, com 3 anos, toda hora ela quer cantar, ela quer fingir que está numa banda, ela pega o violãozinho, ela pega o microfone, beleza, você ama aquilo, aquele momento ótimo, de repente ela perdeu o interesse. A gente não precisa ficar sentido, né? Porque aquela brincadeira fez parte do aprendizado dela, do desenvolvimento daquela criança, e agora a criança, quem sabe, vai desenvolver uma nova criatividade, um novo foco, algo que vai deixar ela completa, inteira e concentrada numa atividade, ok? Fez sentido isso? Então a gente respeitar esse desenvolvimento da criança à medida que ela brinca. Então é isso. O mais importante não são os brinquedos, o mais importante são as brincadeiras. E por isso, a Patrícia aqui falou, e ela tinha mandado a mensagem mesmo a respeito das brinquedos de arminha, pois ele é apaixonado e sonha ser um soldado. Muito legal isso, Patrícia, muito legal. E esse é um tema extremamente controverso, né? Tem assim opiniões diversas e opiniões de gente apaixonada de ambos os lados. É quase que o clima da eleição, né? Bolsonaro e Haddad. Quase. Desculpa, não vou falar de política, mas às vezes é um tema que fica assim, gente acirrada dos dois lados. E pelo que você está me falando aqui, a mensagem também que enviou, o que é importante a gente perceber nisso? Né? O que é importante a gente perceber? Há uma forma saudável para a gente lidar com tudo. Né? Eu acho que o problema não está nas coisas, o problema sempre é na forma como a gente relaciona com as coisas. Há uma forma que promova o desenvolvimento, a responsabilidade, a humanidade e a forma como às vezes a gente lida até com coisas negativas pode ser positiva, a forma que a gente lida com coisas positivas pode se tornar negativas. A forma condiz muito, ok? O assunto de violência é um assunto que a gente tem que ensinar a criança. É claro que a gente tem que ensinar a criança, né? A não violência, o respeito, a cordialidade, o sim à vida, tudo isso, essa é uma fase de desenvolvimento e as crianças têm um senso de compaixão, de justiça, principalmente no meio da primeira infância para frente, de compromisso com o outro fantástico, elas nos dão lição constantemente. Então, em relação a arminhas, há uma forma da gente lidar com as arminhas de brinquedos de uma forma sadia, como também não, né? Então, por exemplo, há uma forma de eu lidar como uma valorização, por exemplo, de um serviço social que nós temos. Né? Segurança é um serviço social, é uma necessidade social. A polícia é algo que
enche os olhos de muitas crianças, né? A posição, a farda, o carro, as luzes, né? É algo que realmente atiça o olhar. E é uma profissão fantástica, é uma profissão que a gente tem que respeitar, né? É fantástica e pronto. É até difícil de falar isso, que gera sempre confusão, né? Agora, há um uso da arma também por maldade, violência, abuso, um uso extremamente negativo e tudo mais. A gente não quer gerar isso na criança, né? O que a gente quer gerar na criança? É o conceito de responsabilidade com o outro, compromisso com o outro, honra ao outro, beleza. Então, a gente tem que tomar cuidado com jogos violentos, né? Não é apropriado ao desenvolvimento da criança. Preocupação com filmes violentos. Acho que tem a fase, tem a idade. Crianças, principalmente na primeira infância, até os 6 anos, têm muita dificuldade de abstrair, de tirar diferenciar o que é fantasia, o que é realidade. A gente deve evitar. Agora, por exemplo, a sua criança, você está me falando, é que ela ama soldados. Ela se diverte com isso. Ela ama o exército. É isso que ela ama. Então, o que é de bom no exército? Que pode ajudar a criança, que ela pode se divertir. Caramba! Olha, como vai ser fantástico, por exemplo, levar a sua criança, o seu filho, para uma exposição da aeronáutica, do Exército Brasileiro, das histórias, da preservação da mata, da preservação das fronteiras, da segurança, né? Então, há uma história legal, né? Então, assim, a ordem, a dedicação, todo o treinamento, toda a devoção que há nessa parte. Olha, há um lado bonito, né? Então eu posso trazer isso, eu posso trazer esse lado positivo da sociedade para a criança, muito importante, e eu posso trazer também o lado da diversão. Assim, claro, armas que imitam a realidade, não. Acho que, por exemplo, de papelão bacana, que ela confecciona, que ela faz, de água, jogar, coisas mais coloridas, beleza. Eu não seria totalmente radical, falar assim, não, isso não pode, não, eu não tenho essa linha, ok? Respeito quem tem, respeito, e beleza. Vamos ter os argumentos pró, os argumentos a favor, só que isso eu acho que é muito pessoal, de cada família, né? E é dentro de um contexto. Por exemplo, eu sempre brinquei muito de luto. Olha aí, a Patrícia, ele preza a vontade de ajudar as pessoas, é isso. Então, a gente está num lado bom, né? A gente está nesse desenvolvimento. Quem sabe, ele já está preparando e traçando um sonho que vai ser a formação dele futura, né? Quem sabe a gente vai estar diante de um excelente policial, que vai respeitar, que não vai agir com truculência, que vai ser sério, que não vai ser corrupto, né? Então é isso, né? E a gente precisa dessas pessoas, né? Então eu acho que essa discussão vem muito do que está por trás, ok? Do cuidado que está por trás, então eu não vejo problema. Então, com monitoramento, explicando e conduzindo a criança, eu acho que ainda mais que a criança tem essa vontade e ela se realiza nisso, eu acho legal, ok? Por exemplo, eu estava até contando um exemplo pessoal, quando o Joaquim era menorzinho, até os 4 anos mais ou menos, nosso momento de diversão era brincar de lutinha. Era um momento do contato, de gastar energia, e ele amava aquilo, e ele aí começou a assistir o Mundo da Marvel, tá aí, né? Então era lá aqui atrás meu tem, né, o quadro da Marvel. Então era o nosso contato, né? O nosso contato. Eu acho que esse assunto de violência precisa ser tratado com as nossas crianças, mas a gente não precisa ter medo dele, né? A gente não precisa ter medo de que esses instrumentos, né, que podem ser instrumentos usados para o mal, também podem ser instrumentos usados para o bem, como tudo na vida. Até uma flor, né, um instrumento musical, tudo a gente pode usar para o bem ou para o mal, ok? Tem um Instagram que se você gosta desse assunto, de brincadeiras, que eles trabalham bem focado com brincadeira, que é Tamo Junto. Tamo Junto.
se eu não me engano. Depois você pesquisa aí no Instagram, e que tem várias dicas de brincadeira com as crianças, interação e tudo mais, que é muito legal também, se você deseja se dedicar mais. É bem interessante que um dos pontos que eu estou sendo aqui, voltando nele, é que como pais e mães, educadores que nós somos, pais e mães somos educadores, né, da criança, os educadores mais importantes para a criança, a gente precisa estudar. Né? E às vezes a gente tem a desculpa de, caramba, eu não sei brincar. Beleza, a gente não sabe brincar com a criança, isso não tem vergonha nenhuma a gente assumir isso, e realmente eu sou péssimo em brincadeira, eu não sou, minha mente um pouco travada para a criatividade. Então se a gente não sabe, o que a gente faz? A gente aprende, a gente estuda. Né? E hoje no mercado existem livros, existem cursos, na internet se encontra muita coisa, se você colocar no Google você encontra muita coisa, tem perfis no Instagram voltados apenas para brincadeiras e interação com as crianças. Né? E aí há um paradigma aí, que é o seguinte: quanto mais a gente brinca com a criança, mais ela vai ter condições de brincar só. Né? Mais ela vai ter condições de se divertir, porque a gente vai inspirar e ensinar. Às vezes a gente tem o medo e fala assim, nossa, se eu começar a brincar muito com a criança, nossa, eu vou ter que ficar brincando o tempo todo, eu não tenho tempo, é muito cansativo, a criança demanda muito de mim, não. Mas quanto mais a gente tem uma rotina de brincadeira com a criança, mais a criança vai conseguir ser autônoma. Né? Porque a nossa relação com ela vai criar vínculo, conexões. Então, a demanda dela por atenção nossa vai diminuir, ok? Porque a gente sempre tem um momento de conexão com a criança, e a gente vai ensinar com a criança como se diverte, como que interage com os brinquedos. Então, isso é muito importante. Quanto mais a gente brinca, menos a gente vai ser demandado também, ok? Isso é muito fantástico, ok? E tem momentos que a gente tem que virar para a criança firmemente e falar assim, ó, papai ama, mamãe ama brincar com você, mas agora que tal você brincar com tal ou tal brinquedo sozinho? Né? E tem horas que a gente não vai poder mesmo, mas nada substitui a brincadeira nossa com as crianças. Então, o dia de amanhã é o dia das crianças, não importa o brinquedo que você comprou, pode ter sido o brinquedo mais fantástico. Eu tenho uma péssima notícia para você, porque o que mais importa para a criança é a brincadeira que vocês vão ter com o brinquedo, a interação entre vocês e o que vocês fazem juntos, ok? Tem alguns conselhos sobre tempo. Com crianças de 2 a 5 anos, até os 2 anos é livre demanda, né? A interação com a criança é constante. Não tem como a gente estabelecer um tempo, né? Depende muito da criança. Só que de 2 aos 5 anos, o conselho é que a gente gaste pelo menos 30 minutos por dia. Perdão. 10 minutos por dia. Pelo menos, mínimo 10 minutos por dia de interação exclusiva com a criança. Sem celular, sem televisão, sem resolver problemas, sem estar no telefone, sem estar lendo livro, sem fazer nada. Um tempo seu e da criança. Se você tem 2 ou 3 filhos, às vezes tempos separados, ok? Isso não é impossível. É só a gente mudar a nossa forma de pensar e colocar a criança, que é a coisa mais importante que a gente tem na nossa agenda. A partir dos 6 anos, então, essa demanda diminui um pouco. Ela não precisa ser diária, ela pode passar a ser alternada, mas o conselho é que tenha pelo menos 30 minutos na semana de dedicação exclusiva para a criança, ok? Exclusiva, foco total na criança, no que a diverte, no que ela gosta. A partir então dos 13 anos, né, isso é dos 6 aos 12, 30 minutos por semana. A partir dos 12 anos a gente entra aí na pré-adolescência, adolescência, que realmente é um grande desafio para nós pais e educadores, porque às vezes a criança, o adolescente já tem mais resistência, o adolescente precisa de um espaço de dependência, de autonomia, a gente precisa dar isso a ele. É o período mesmo de despedida, a gente tem que cada vez mais empurrando nossos filhos, né? Literalmente a adolescência é a despedida, a gente precisa cada dia ser menos necessário na vida do nosso filho adolescente, só que precisa ter um contato
pelo menos mensal, de alguma atividade que você consiga convencer a passar com você, porque o vínculo, o elo, a conexão é fantástica. E vou te falar uma coisa, nada cria mais conexão do que os momentos divertidos juntos, ok? Muitas vezes das nossas correções não alcançam o coração das crianças e dos adolescentes porque a nossa conexão está ruim. E às vezes uma das formas de melhorar a nossa conexão, existem várias ferramentas, várias ações que a gente tem que ter, mas uma das formas sensacionais de tratar a relação é se divertindo juntos, ok? E isso serve até para nós adultos, ok? Por exemplo, um casal, uma família, caramba, a diversão, a alegria, o humor, a brincadeira, ela é transformadora, ela cura, ela gera aproximação, restaura a relação, ela abre oportunidade de aprendizado, é fantástico, é fantástico. Eu acho que a gente tem que aprender muito com as crianças. E uma das maiores lições que a criança passa pra gente é poder se divertir, né? E eu sei que às vezes para nós adultos é muito difícil, a gente está com tantas contas na cabeça, ocupação, cansaço, trânsito, estresse, a gente está atolado e realmente às vezes a gente pensa, nossa, eu ainda tenho que brincar com o meu filho, né? Como se fosse um peso isso. Mas isso pode ser a nossa salvação, né? O momento de brincar com a criança se torna a salvação, ok? Salvação. Estamos chegando aqui ao fim. Se alguém tiver alguma pergunta, ainda dá tempo eu responder mais uma pergunta aí. A Patrícia comentou lá também a respeito das arminhas. Acredito que eles precisam sempre de orientação para a formação de caráter. É isso, crianças precisam ser acompanhadas de perto e ensinadas mesmo, e elas são ávidas para aprender, né? Muito legal isso. Então eu queria deixar com você aí algumas lições práticas, né? 2 brinquedos. Pare de comprar novos brinquedos e só compre novos depois de você brincar muito com os que tem. O que você acha desse conselho? Desafiador ou não? Quando vocês brincarem com o que tem, você compra um novo brinquedo. Mas não compre um novo brinquedo antes de brincar com o que se tem, ok? Crianças precisam de poucas coisas. As crianças começam a dar valor às coisas que a gente começa a dar valor. E às vezes nem é um valor para elas nem se importam, mas a gente fala tanto de status, a gente fala tanto de realização, às vezes a gente não tem tempo, a gente não quer estar presente e a gente começa literalmente quase que comprando as nossas crianças, a gente começa a gerar para elas demandas que nunca foram delas, sonhos, expectativas que nunca foram delas, ok? Nada substitui a presença nossa, nada substitui o nosso abraço, uma risada, uma história, sentar no chão e ficar um olhando para o outro pensando, caramba, o que eu vou fazer agora? Eu preciso me divertir, desligar celular é importante, televisão é importante, desligar telefone é importante, ter tempo de qualidade para os nossos filhos é fundamental. E aí, não é só fundamental para eles, isso é fundamental para a gente também, isso salva a gente, isso salva a gente, é fantástico, ok? Então esse é o desafio, não compre nenhum brinquedo antes de brincar com os que você já tem, antes de criar brincadeiras, Luan Henrique, um abração, Luan Henrique. Cara, depois eu quero ver a arminha que você fez de papelão. Eu estou curioso, que eu acho que ficou muito legal, viu? Muito legal. Quero ver como você fez. Depois pede para sua mãe mandar uma foto para mim. Boa noite, Luan Henrique. Ó, a das Graças Miranda falou, sinceramente, para mim não é desafiador. Olha que legal, não é desafiador. A Flávia já falou, é desafiador. É isso aí. A gente tem que às vezes mudar a nossa agenda sempre por causa dos nossos filhos, ok? Gente, quero agradecer demais. Se você gostou dessa live, ela vai ficar disponível durante 24 horas. Se tudo der certo aqui na comunicação, hoje ainda à noite eu coloco no YouTube e você pode acessar lá meu canal, Marlon Camacho, PS21 e assistir lá, marcar alguém. E toda quinta-feira às 9h30 da noite nós estamos aqui, eu estou aqui online para a gente conversar sobre
maternidade, paternidade, relação com as nossas crianças, porque eu acredito piamente que nós precisamos melhorar na forma como a gente lida com as nossas crianças, que boa parte do que a gente acha que é problema delas, na verdade, é uma ausência nossa, ok? Esse é um grande desafio. E essa fala não é para gerar culpa, mas para te motivar, para te encorajar, para a gente estar junto, a gente trocar ideias junto, a gente aprender junto e a gente desenvolver. No meu canal no Instagram tem vários vídeos, no YouTube também, no Facebook. Constantemente eu vou estar aqui abrindo, constantemente não, mensalmente, a cada 2 meses, eu abro também as inscrições para o curso do treinamento Pais do Século XXI, que são 30 dias de imersão num conteúdo em disciplina positiva, novas abordagens com a criança. Se você se interessa, aguarde aí que você vai receber, ok? Boa noite, gente, e sucesso. E vamos então jogar a preguiça para o lado, e eu estou falando isso para mim mesmo, e brincar com as nossas crianças. Nossas crianças precisam de brincadeiras, ok? Um abraço e boa noite para todo mundo.